Para você que está acompanhando o canal Night Vila Belmiro, um grande abraço. Grande abraço do Night, da equipe do Santos Futebol Clube, para você que nos acompanha, que nos apoia, que nos ajuda nesta caminhada. Peço a você que se inscreva em nosso canal, ative as notificações, deixa o like, o harp para nos ajudar. E você sempre é muito bem-vindo aqui no canal Night Vila Belmiro. Meus amigos, a partida do Santos, o amistoso do Santos, nos mostrou que o Santos está bem alinhado com relação aos jogadores da base, né? Foram colocados alguns jogadores, mas entre eles tem um jogador que está se destacando bastante, e eu quero chamar a atenção sua para esse jogador, tá? Após a vinheta nós vamos falar um pouquinho sobre o jogador Lira, que tem tudo a ver com Ailton Lira. Lembra do Ailton Lira? Quem é das antigas sabe, camisa 10 do Peixe, bati uma falta que eu vou te falar, hein? Meu Deus do céu, que saudade desse tempo. Eu volto já e falo um pouquinho pra você sobre o Lira, esse jogador que entrou, assim como o Padua e os outros jogadores do Santos. Tem o Firmino também, João Firmino, um meio atacante ferrenho. Eu volto já e falo com você. A partir de agora, você fica com o melhor da Night Vila Belmiro. Informações do Santos pra você. Night Vila Belmiro. A apresentação do Night Vila Belmiro. Amigos do canal Night Vila Belmiro, pessoal, vocês ouviram, assistiram, presenciaram a entrada de jogadores do Santos, da base do Peixe, que vem forte esse ano, né? Tanto é que o Santos já inscreveu 8 jogadores. São 8 jogadores da base que o Santos colocou à disposição do Kleber Xavier para que possa ser usado ainda, né, nesse campeonato. A gente sabe que vai ser, talvez não seja usado com uma frequência tão grande, porque o Santos vive um momento delicado onde precisa dos resultados para sair fora definitivamente da zona da degola. Mas se o Santos assim fizer e dar uma alavancada, existe uma grande possibilidade do Santos começar a usar esses meninos da base que participaram, né, desse jogo festivo, vou falar, né, esse amistoso com o Deportivo Ferroviária. E eu quero falar aqui um pouquinho a respeito do jogador Vinícius Lira, tá? O Lira é um jovem lateral esquerdo, canhoto, tá? Ele nasceu aí, dia 12 de outubro de 2007 e que atua nas categorias de base do Santos Futebol Clube. Ele começou a trajetória no futebol aos 7 anos e passou por peneiras, avaliação, até chegar à base santista. E agora foi relacionado para jogos do time profissional e convocado para a Seleção Brasileira Sub-17. O Lira vem mostrando uma personalidade fora do comum, né? Quem observou a entrada do Lira nesse jogo contra o Deportivo Ferroviário viu a disposição do garoto, a vontade dele, né? A garra que esse menino demonstrou, e não é só porque é novo, porque tá com gás, não, porque joga bem mesmo, bem avaliado, né? Bem avaliado pela comissão técnica do Santos que cuida da base, e agora também despertou interesse, né, do Kleber Xavier com os outros scouts do Santos, que já relacionou o garoto, assim como os outros 7 jogadores, para fazerem parte do time profissional do Santos, né? Líder do Sub-17 e também convocado, né, profissionalmente convocado para a seleção Sub-17, o jovem Vinícius Lira. Posição lateral esquerdo, de preferência canhoto, idade de 17 anos, categoria de base atualmente na base do clube, com passagens pela seleção brasileira no Sub-17. Mas só por aí já dá pra ver que o menino tem uma trajetória bacana, né? E a torcida do Santos, né? Não sei as outras demais, mas a torcida do Santos tem um carinho enorme, mas enorme por jogadores da base, ainda mais quando eles começam a dar frutos, né? Começam a jogar, despertar interesse. Porque o pessoal do Santos, a realidade, os torcedores, estão cansados mesmo, né? Quando a gente anuncia jogador muito velho, um jogador muito acabado, a torcida do Santos já não aguenta mais. Ah, é só Zé Ruela, é só jogador acabado, jogador em fim de carreira que não faz mais nada, né?
E vira e mexe a torcida do Santos fala, vamos dar credibilidade pro jogador da base, pô. Tem muito jogador da base que vale a pena, né, dar oportunidade. E assim parece que agora começa a surgir, e já subiu de cara 9 jogadores da base, né? A trajetória começou, né, do Lira aos 7 anos, que ele passou por testes, peneiras do Santos e tal. O Santos monitora constantemente suas categorias de base para revelar novos talentos para o time principal. Segundo informações do diretor executivo Alexandre Matos, que agora cuida também dessa área. Para saber sobre mais peneiras, avaliações, é recomendável consultar o site oficial do Santos. Mas é para quem quiser fazer parte disso aí, né? Agora, o Santos tem aí João Firmino, né? Tem aí o Vinícius Lira, o Padua, eu esqueço o nome desse rapaz, o Meireles, Matheus Xavier, né? Jogadores que começam a se apresentar no Santos e começam a empolgar a torcida do Santos, que é essa que é a realidade. O Santos tem que realmente, né, não só dar entendimento, né, cuidar dos seus jogadores prata da casa, que a gente pode dizer, jogadores mais conceituados, mas também focar bastante na base, e principalmente agora. Nós temos o Pedalada, né? Só, olha, sem brincadeira nenhuma, só esses jogadores que eu falei pra você aqui, se o Santos tiver uma atenção bacana, trabalhar direitinho, o Santos vai render muitos frutos com esses jogadores, dentro e fora de campo, né? Dentro e fora de campo. Ontem mesmo eu fiz um vídeo aqui, você acompanhou, sobre o Pedalada, que quase foi embora pro Grêmio, porque o Santos estava meio que dormindo, né? Então os caras vêm com tudo mesmo. E agora que essa safra subiu aí, é bom que o Santos melhore, né, a questão de contrato, de salário, porque os caras vão vir com tudo pra cima. João Firmino, Pedalada, Xavier, Meireles, né? O Padua e os outros jogadores que estão aí subindo, né? Lira, né? Então o Santos tem aí uma penca de jogadores que subiram pro profissional, já estão inscritos para participar do Campeonato Brasileiro. Lógico que nem todos vão entrar, mas já estão inscritos. E eu acredito que o Santos deva ter feito já um contrato longo para que não perca esses jogadores. Porque essa é a preciosidade que o Santos tem. Porque se marcar toca, os caras vêm mesmo. Os caras vêm com propostas mirabolantes e podem levar os jogadores da base do Santos. Mas informações que nós temos aqui é que o Alexandre Matos está bem atento sobre todos os contratos, sobre todos esses jogadores que subiram. Provavelmente, né, a gente não tem aqui ainda, provavelmente já deve ter colocado um contrato mais longo, multa, etc, etc, etc. Então, o Santos se resguarda para que não haja nenhum problema em perder esses jogadores que são, repito, importantíssimos para o Santos. Mas importantíssimos. Jogadores da base que precisam ser cuidados com carinho. E esses jogadores, sim. Falei aí do Vinícius Lira, porque é um jogador que para mim se destacou bastante na partida. Mas poderia falar aqui do Pedalada, do Firmino, e dos outros jogadores que você já está começando a conhecer. E falo para você, hein? Vai guardando esses nomes. Vai guardando esses nomes, porque assim como o Diego, como o Robinho, como tantos outros jogadores, Ganso, etc., começaram assim também, sabe? Devagarzinho foram subindo e você viu o que deu aí no Campeonato Brasileiro com o Emerson Leão. O Santos foi campeão, né? Com os meninos da Vila, com a garotada da base. Então devagarzinho esses caras vão começando. Vai guardando esses nomes aí, porque esses serão, se o Santos não perder, se cuidar direitinho, o Santos terá realmente grandes oportunidades de conseguir títulos com esses garotos que vão dar lucro para o Santos. Não tenho dúvida disso. Mas precisa cuidar. Precisa cuidar agora, zelar agora, para que eles possam lá na frente dar muitas alegrias ao Santos. Eu tenho certeza disso, porque são grandes jogadores, estão provando isso a cada dia. Meus amigos, um grande abraço para você.
deixa o seu like, ative as notificações. Você sabe que, olha, eu não sei, só para resumir aqui, eu não sei aí fora se outros canais falam tanto de jogador da base como a gente fala aqui, né? Não é que a gente não goste dos outros, mas a gente prioriza jogador da base, porque eu sei que é o elemento que vai dar certo no futuro pro Santos. Então a gente tem que ficar atento. Um grande abraço, fiquem com Deus, obrigado pela paciência, pelo carinho, e eu volto a qualquer momento com mais do Santos na Night Vila Belmiro. Valeu, galera, tchau, tchau, obrigado, um abraço, fiquem com Deus.